Graça e paz. Deus tem um propósito. Glória a Deus por isso. Amém? Abra a palavra do Senhor em João, capítulo 8, versículo 51. Evangelho de João 8, 51. E nós lemos, cantamos que o Senhor é bom, que dependemos, que cremos nele, na tua palavra. Até o pastor Andres no início falou acerca da palavra, como também o pastor Douglas assim o fez, se obedecermos, a palavra do Senhor. E é esta palavra que agora será ministrada para nós. O Senhor falará conosco. E se tomarmos posse dela, Deus efetuará grandes coisas em nome de Jesus. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor, para que Ele venha, através do Teu Santo Espírito, falar conosco, dar o entendimento e capacitação para nós, em nome de Jesus. Querido Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos colocamos diante de Ti, agora para ouvir a Tua voz. Até instantes, Senhor, estávamos em adoração e louvores a Ti, dizendo, Senhor, que o Senhor é bom, e é verdade, o Senhor é bom o tempo todo. O Senhor é misericordioso. E agora, Senhor, cantamos que cremos em Ti, não há outro Deus igual a Ti. E isto é verdade, Senhor, a Tua palavra declara isto. E agora, Senhor, que a Tua palavra será ministrada, que a cada um de nós venhamos guardar, mas não guardar e esquecer, mas guardar e aplicar, compreender e avançar naquilo que ela nos traz, naquilo que ela nos ensina, naquilo que ela, Senhor, coloca para nós, em nome de Jesus. Porque não adianta, Senhor, aprendermos e deixarmos o aprendizado de lado. Com o tempo, Senhor, esquecemos e falhamos. E a Tua palavra declara, Senhor, que precisamos dela para termos uma vida abundante e plena contigo, em nome de Jesus. Por isso, Pai, que agora cada um que aqui está, esteja atento à Tua voz, atento àquilo que o Senhor vai falar. Não sou eu, Pai, porque aqui somente instrumento, servo diante de Ti, para que a Tua palavra, que é viva e eficaz, que ela é poderosa, Senhor Deus, para realizar todas as coisas em nós, para curar, libertar, transformar, em nome de Jesus. Que é esta palavra, Senhor, que fale com cada um que aqui está. Que é esta palavra, Senhor, que transforme e mude a situação e a vida de cada um, em nome de Jesus. Que agora todo espírito opressor, toda qualquer ação contrária, cesse, caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Que somente o Senhor e a plena ação do Teu Santo Espírito agindo em nós e através de nós para Teu louvor, em nome de Jesus. Pois, Senhor, tudo está nas Tuas mãos. Que eu diminua e que o Senhor cresça. E que tudo quanto o Senhor fizer, a honra, a glória e o louvor é para Ti, somente a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Então a palavra de Deus, ela já declara no começo do versículo, e aí não sou eu que estou falando, é o próprio Senhor Jesus, que coloca que em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra. Nós, muitas vezes, temos a situação de guardar algo tão bem guardado, que muitas vezes até a gente nem lembra onde guardou, não é isso? Poxa vida, eu procurei um documento, onde está esse documento? Eu sei que está aqui guardado. Aí você tem que revirar a gaveta, armários, para procurar, de tão bem guardado que ficou. E na palavra de Deus, é da mesma forma, porém, ela tem que estar guardada em nosso coração, para que quando a situação, a adversidade vier, você se lembrar
desta palavra. Se lembrar não somente daquilo que é promessa, porque é muito fácil a gente declarar as promessas, não é? Ler um texto que edifica, que vai trazer cura, que vai trazer libertação, que você vai ser próspero, é muito fácil isso. Mas se nós olharmos esta palavra e vermos aquilo que Deus ordena para que sejamos abençoados, aí é o que está. Muitas vezes a pessoa quer só receber aquilo que vai agradar, mas não aquilo que precisa fazer para agradar a Ele. Amém? Então Deus quer que nós guardemos esta palavra, este ensinamento que Ele nos dá todos os dias. Porque eu venho à igreja, porque eu leio a palavra, que eu oro, então Deus fala comigo, Deus se revela através das ações dEle em nós, daquilo que Ele quer realizar em cada um de nós, em nome de Jesus. E aqui, o Senhor estava falando que tudo isso para os judeus na igreja, ou seja, lá no templo. E no versículo anterior, no versículo 50, o Senhor mostra que muitos procuram a sua própria glória e não glorificar e engrandecer a quem nos formou, a quem nos criou. Que diz assim no versículo 50, o Senhor Jesus falando, eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Então muitos, às vezes, e muitos pastores, pregadores por aí buscam exatamente isso, buscam a sua glória e não manifestar a glória de Deus. E Jesus falava, não procura a minha glória, eu estou aqui porque Deus, o meu Pai, me enviou para que eu pregasse a palavra, para que eu curasse, para que eu libertasse, para que eu salvasse. E que, se você fizer isso, guardar esses ensinamentos, guardar esta palavra, essas ordenanças que eu te faço, você não terá morte eterna, e sim vida eterna. A morte não impedirá de estarmos com Ele. Então ele falava acerca disso, então que muitos procuram esta glória. E muitos procuram as benfeitorias de Deus e não ser fiel a Ele, não entender o plano dEle. Como o pastor Doros Dias disse que muitas vezes nós não estamos atentos àquilo que Deus quer e não obedecemos a Ele, não fazemos o que agrada a Ele. E justamente é isso que Deus não quer. Nós temos que agradar a Ele, fazer o que é correto para com Ele, aquilo que a palavra dEle nos direciona. Essa palavra, ela não mudou, ela permanece a mesma. São as leis, as ordenanças que Ele estabeleceu para que eu e você tenhamos uma vida abundante, em nome de Jesus. Então nós precisamos buscar isso, para a glória do nome dEle. E esta glória, toda vez que recebemos algo, deve ser dada a Ele, a Deus. Não é mérito nenhum nosso. Tudo o que acontece em nós é para Ele. Tudo é para Ele. Amém? Porque no versículo 49, ele falava de honra ao Pai. O versículo 49 diz, replicou Jesus, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Que eram os judeus falando para ele, ele explicando acerca da palavra, e os judeus falando, não, tudo isso que você está falando, você tem demônio. Isso não tem nada a ver com a palavra, com o mandamento da lei, no caso para eles ali, a lei de Moisés. Ele falava, não, eu não tenho demônio. Na realidade, eu estou honrando ao meu Pai, que me enviou para ensinar a vocês, para determinar essas coisas a vocês. Agora, se vocês vão ouvir e praticar, é com vocês. Se vocês querem a glória somente para vocês, ok, que vocês tenham, e depois se julguem entre vocês. Mas eu estou aqui para honrar ao meu Pai, que deu esta incumbência, deu esta ordenança, e eu vou cumprir, para que Ele seja glorificado. E assim tem que ser o nosso dia a dia, as nossas atitudes, as nossas palavras, tudo quanto nós fizermos tem que glorificar a Deus. Tem que glorificar
aquele que nos formou, aquele que nos gerou. Quem é nosso Pai? Deus. Deus é que nos fez. Claro, nós temos o nosso pai e a nossa mãe nessa terra, mas fomos gerados e formados primeiro em Deus, no amor dele. Então, devemos adorar e glorificar a ele em nome de Jesus. E é algo interessante que o salmista Davi fazia isso numa oração dele. Abra comigo lá, Salmos, capítulo 26, versos 1 ao 3. Ele mostrava como ele era junto com Deus, aquilo que ele fazia junto ao Senhor. Salmos 26, 1 ao 3 diz assim: Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade. Ou seja, primeiro ele era íntegro, andava corretamente. E confio no Senhor sem vacilar. Ou seja, se o Senhor falasse para ele, ele parava, se ele falasse para andar, ele andava, ele confiava plenamente naquilo que Deus falava para ele. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Então ele conhecia ao Senhor, ele sabia de quem era Deus na sua vida. E ele confiava plenamente, falou: Senhor, pode sondar o meu coração, o meu pensamento, porque eu sou íntegro, eu faço aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor ordenar. Eu não fico pensando se vou fazer, se tenho dúvida, não, eu estou fazendo. E por isso confio tanto ao Senhor, que a minha integridade, ou seja, a minha benignidade está perante os teus olhos, e tenho andado na tua verdade. Ele tem andado na verdade do Senhor. E assim devemos ser nós, diante de Deus. Para que nossos pensamentos, as nossas atitudes estejam agradando a Ele, sejam a verdade diante de Deus. Porque não adianta eu falar algo para você e depois eu não cumprir, não fazer, não ser da mesma forma. Eu falo algo, mas eu penso totalmente o contrário. Então, onde está a minha integridade? Onde está a minha verdade para com Deus? Para com você pode até ser fácil, porque você vai ouvir e vai acreditar. Mas eu estarei enganando a mim e a Ele. Então, nós precisamos estar com Ele e honrá-lo em todo o tempo. E o que chamou a atenção está aí no versículo 8 desse mesmo Salmo, que era para estar na casa do Senhor, para manifestar a glória do Senhor, que diz assim: Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Então ele falava que para ele o que importava era estar na presença de Deus. Se era lá em casa, se era na igreja, se era em algum lugar, não importa. Ele queria estar na presença do Senhor, estar perante a Ele, buscar a glória, a ação do Senhor em nós. E muitas vezes hoje nós colocamos situações para não estar na casa do Pai, para não estar na presença do Senhor. É o compromisso A, é o compromisso B, é a causa C, e aí nós vamos deixando isso de lado. É a pandemia, tem que ficar em casa. Não, tem que buscar a casa de Deus, buscar aquele que é a fonte de vida em nós. Como é que eu posso ficar em casa sabendo que Deus está aqui, que Deus está operando? Eu tenho que buscar a Ele. Então temos que ser que nem esse salmista, de buscar. Ele fala: eu amo, Senhor, a habitação de tua casa, de estar na presença. Aqui ele não estava dizendo casa no sentido de local, mas sim de estar com Deus, de buscar a Ele, de estar na presença do Pai. Amém? Então nós precisamos também estar nessa presença em nome de Jesus. Quem ouve e crê nessa palavra tem vida eterna. Voltamos lá agora para João, só que agora o capítulo 5, versículo 24. João 5, 24. Que diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo,
mas passou da morte para a vida. Então ele está complementando aqui aquilo que é lá em João 8,51. Só que lá Cristo já tinha falado daquela maneira, e aqui ele já tinha explicado a missão dele, a ação dele em nós. Então, se em verdade quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então nós precisamos não somente ouvir, mas temos que crer. O grande mal nosso é não crer na palavra, não crer naquilo que Deus faz, não crer naquilo que o Senhor realiza em cada um de nós. Por isso que muitas vezes, nesses tempos, a gente tem visto poucas ações de curas, de ações dentro das igrejas, porque o povo não vem crendo na ação de Deus, mas crendo na ação de quem está aqui. Eu não curo nada, eu não curo nem a mim mesmo. Quem vai curar algo em mim ou em você é Deus. Então eu tenho que vir para cá, ouvir a palavra dele e crer que ele é poderoso para fazer isso. Amém? Então essa é a ação de nós todos os dias, buscar a esse Senhor crendo nesta verdade, que é esta palavra. Esta verdade está em viver e reconhecer o amor de Deus por nós, através de Cristo, que veio para nos resgatar e conduzir a Ele. Amém? Então essa é a verdade. Esta é a palavra que Cristo veio pregar e que lá os judeus não entendiam. Os que entenderam permaneceram com Ele, que eram os discípulos e os seus seguidores. Mas a grande maioria não cria nisso, não entendia. Mas nós hoje entendemos e cremos, amém? Como Abraão. Abraão teve também o quê? Fé, ele aconteceu isso. Abra comigo lá em Gálatas, capítulo 3, versículos 6 ao 9. Livro de Gálatas 3, do 6 ao 9, que diz assim, né? O subtítulo traz para nós aqui, experiência de Abraão. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Amém? Então eu preciso ter fé. Porque tudo no reino de Deus é por fé. Eu creio na palavra dele, então eu tenho que ter fé verdadeiramente nessa palavra. Fé que eu, se morrer, terei vida abundante. Terei vida plena com ele. Estarei com ele na eternidade. Ter fé para realizar tudo aquilo que eu preciso na minha casa, na minha família, para salvar a vida do meu irmão, salvar a vida da minha esposa, do meu tio, do meu avô, de quem quer que seja. Eu preciso ter fé. E ser como Abraão. Ele não tinha referência alguma de Deus, não tinha ação nenhuma do Senhor, mas ele creu totalmente naquilo que ele ouviu de Deus, da voz do Senhor. Ô pastor, mas Abraão ouviu a voz de Deus, Deus falou com ele. Hoje Deus não vem e fala conosco, lógico que fala. Ele deixou a palavra dele. E ele, nesse momento, fala com você. Porque é a palavra dele que está sendo ministrada. Então é a voz dele a você. E se você ora e busca a presença dele, ele vai falar com você. Talvez não de forma audível, mas sim por sinais, por situações. Uma vez, eu ouvi a voz de Deus porque nitidamente eu estava na Dutra, andando a 70, 80 por hora na época, e eu ouvi a voz de Deus, sai para a direita. Ué, o trânsito está andando. E eu obedeci, né? Eu vou sair para a direita.
No que eu saí para a direita, andei mais 100 metros, eu só escutei as freadas de pneus e aquele barulhinho que está todo mundo acostumado quando um carro bate no outro. Aconteceu exatamente isso, na faixa que eu estava. Ou seja, os carros iriam parar, iriam um bater atrás do outro, e eu seria um deles. Mas quando eu ouvi a voz de Deus, sai para a direita, eu, na mesma hora, saí. E saí ileso disso. Então Deus, Ele faz, Deus opera. Nós não ouvimos porque não damos a atenção a Ele. Muitas vezes nossas preocupações, nossas angústias, aquilo que nos rodeia, é maior do que parar e ouvir a voz do Senhor. Ouvir o que Ele quer falar para nós. Que muitas vezes não é o que nós esperamos. Às vezes é totalmente o oposto. Mas se nós dermos ouvidos a esta voz, a esta palavra, a esta ação dEle, certamente seremos abençoados. Amém? Em nome de Jesus. Então isso é por fé. Somente através da fé. E é uma atitude que hoje nós tivemos. Estamos aqui. Nós viemos por fé. É ou não é? Viemos por fé. Porque Deus está aqui? Está. Nós estamos vendo? Não, mas Ele está aqui, falando comigo e com você, agindo em nós, cuidando de cada um de nós, em nome de Jesus. Então, se eu guardo a sua palavra, dou glórias a Deus, que somente a Ele pertence, temos fé e reconhecer que somos dependentes dEle e não somos nada sem Ele. Aí sim nós seremos o quê? Livres. Livres dos impostos, livres do governo? Não. Era bom, né? Mas não é. Isso ainda não é possível. Mas somos livres de coisas muito maiores. Coisas que não se comparam a isso. Seremos livres física, mental e espiritual. A física de doenças, de situações que nós muitas vezes sofremos. De problemas financeiros. Vamos levantar a mão quem tem problema financeiro, senão de repente vai levantar todo mundo. Mas Deus nos livra de tudo isso, nos remove de tudo isso. Das doenças da mente, ou seja, a nossa depressão, angústia, estresse, ansiedade, aquilo que a nossa mente começa a fervilhar e nos traz dores, nos traz situações. E nos livra da parte espiritual, ou seja, dos nossos medos, dos nossos pânicos, das nossas ações, aquilo que nos acomete, condenação de morrermos, e será que eu vou morrer hoje? Será que eu vou morrer amanhã? Tem pessoas que têm essa paranoia, de quando vai morrer, de quando tem medo da morte. Nós não podemos ter medo da morte. Se Cristo fala que nós morremos, teremos vida eterna com Ele, então não podemos ter medo da morte. Não podemos desprezar, mas não temer. Amém? Temer somente ao Senhor, que é todo-poderoso. Amém? Em nome de Jesus. Romanos 8, versículos 1 e 2. Diz a respeito disso. Romanos 8, 1 e 2 diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quem é que te livrou? Cristo Jesus. Amém? Nós tínhamos uma condenação eterna, mas Cristo veio e nos tirou dessa condenação, através do seu ato na cruz do Calvário. Amém? Para que tenhamos espírito de vida. Amém? Então você tem espírito de vida e nenhuma condenação há se você assim crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele veio para nos salvar, para nos redimir, nos corrigir para com Deus. Amém? Então, se nós somos livres de tudo isso, temos Jesus e Ele é luz e vida. Amém? Está lá em João 8:12, depois você lê. E somos também livres de toda e qualquer outra ação deste mundo. João 8,
8:36. Voltamos lá para João 8:36, que diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então nós temos que crer que somos livres, livres de qualquer ação que nos impede, livres daquilo que o mundo quer nos impor, quer colocar para nós. Ser livre da nossa mente, que muitas vezes quer trazer danos, quer nos trazer situações, nos aprisionar dentro da mente. Quantos estão desta forma? Não conseguem sair de casa, não conseguem trabalhar, não conseguem ter uma vida normal, plena, porque estão aprisionados. Estão livres fisicamente, podem circular para onde quiserem, mas estão presos dentro da sua própria mente, daquilo que Satanás, daquilo que o inimigo coloca. E não é um ou outro caso, são vários casos. E infelizmente eles tendem a aumentar, né? Não diminuir, aumentar. Mas nós somos verdadeiramente, se eu creio quem é Cristo, quem é o Senhor na minha vida, eu estou livre. Posso até estar preso naquilo que condiz da parte física, mas livre no meu espírito, na minha alma, para com Ele, em nome de Jesus. Amém? Para finalizar, voltamos lá para Salmos, capítulo 26. Eu meditei muito nesse salmo de manhã, na hora que estava preparando a palavra. Depois vocês também façam isso em casa. Leem com calma cada versículo deste salmo. Salmos 26, só que agora nós vamos ler o versículo 12. E depois Salmos 30, versículos 1 e 2. Amém? Diz assim: o meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei o Senhor. Então o salmista, ele tinha tanta certeza aonde ele estava, não importa o local que ele estava, ele falava: meu pé está em terreno plano, está em terreno reto, correto. Nas congregações bendirei ao Senhor. Ou seja, na onde ele estivesse, ele iria glorificar, bendizer quem era Deus, quem era o Senhor. Amém? E é isso que Deus quer de mim e de você. Salmos 30, versos 1 e 2 diz assim: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livrastes e não permitistes que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me sarastes. Amém? Você crê que Deus faz isto por você? Que Ele vai fazer isso hoje, nesta noite? Ah, pastor, eu não preciso. Mas tem alguém que precisa. Então que você clame por esta pessoa. Busque a Deus por esta pessoa, para que ela seja também livre e curada em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Então se coloque em pé, por favor.